Dante, bom dia mais uma vez para você, meu amigo. Bom dia, Manuel. O nosso telespectador já está acostumado a ouvir aqui esse momento aqui que a gente traz os assuntos que estão acontecendo lá em Brasília, dessa vez lá no Supremo, né? O Supremo que está decidindo, já decidiu uma parte, vai decidir outra. Para as pessoas de casa terem uma ideia do que a gente vai falar, o Supremo está decidindo em relação à participação de delatores, de criminosos julgados, mas que ao longo do processo decidem colaborar com as investigações, decidem delatar, como a gente tem ouvido muito na mídia. E aí ele passa então, abre o bico mesmo, abre o jogo, é o X9 da parada. O que o Supremo está julgando é que se ele passa a ser um delator, então ele passa a ser parte da acusação. Ele já não é mais um suspeito, ele faz parte da acusação. E como faz parte da acusação, quem está sendo acusado, quem está sendo julgado, precisa ter o direito de saber do que está sendo acusado para poder se defender. Isso em qualquer lugar do mundo, né, Dante? Para a justiça ser justiça, as coisas precisam andar dessa forma e a gente precisa entender isso de uma maneira muito clara e é isso que o Supremo está julgando. Acontece, meus amigos, que isso não estava organizado nos nossos trâmites, até porque a colaboração premiada é um evento novo, é um fenômeno novo no nosso ordenamento jurídico ou na maneira da justiça fazer as coisas aqui no Brasil. Capim na palheta, então, né, Dante? Capim na palheta. É engraçado, assim, você estava falando agora com a MEI, aquela dificuldade da gente pegar o endereço todo, é quase a mesma coisa aqui, né? É bem complicado você entender todo esse trâmite, todo esse processo, uma coisa que é óbvia, né? Como você mesmo falou, Emanuel, é deixar a pessoa saber do que ela está sendo acusada para se defender. Isso não vinha acontecendo no ordenamento processual de alguns casos da Lava Jato. O juiz dava o mesmo prazo tanto para o delator quanto para o cara que estava sendo acusado. Então, como é que ele conseguia se defender? Ele não conseguia em alguns pontos. E o que foi decidido na quarta-feira? Um caso envolvendo o Alberto Bendini, ex-presidente da Petrobras, a sentença dele foi anulada por conta disso. Os advogados alegaram que ele não teve tratamento isonômico, ele não conseguiu se defender daquilo que foi colocado em relação a ele. A situação dele foi resolvida ali? Foi resolvida ali, ok. Agora, o que isso acontece? O que isso traz de depois? Vários outros processos da Lava Jato têm situação semelhante, né? Muitos deles não foram... Os delatores tiveram o mesmo tempo para se posicionar do que aqueles que estavam sendo delatados por eles. E alguns deles recorreram ainda na primeira instância, quando o processo ainda estava em primeira instância, para ter esse prazo e não conseguiram. Com essa decisão do STF, mexe todo esse cenário aí, porque muita gente vai querer. Já tem um caso de um ex-gerente da Petrobras que deve ser finalizado na quarta-feira o julgamento dele, e aí a gente tem aquilo que mais mobiliza a população, o interesse político da sociedade, enfim, como um todo, que é o caso do ex-presidente Lula em relação ao sítio de Atibaia, né? Não tem relação ao processo do triplex, esse processo do triplex que é o que ele já está preso, isso aí já está, não mexe nada, mas em relação a Atibaia, ele recorreu em primeira instância para ter esse mesmo prazo para se posicionar, e não conseguiu. Agora, abrindo esse precedente jurídico aí que o STF abriu na última semana, pode ser que esse processo volte lá para a primeira instância. Agora, o que já está sendo feito para tentar minimizar esses efeitos, para não gerar uma queda de várias decisões em cascata? Na quarta-feira também tem uma proposta do Dias Toffoli, lá o presidente do STF, que vai levar lá ao plenário para que eles deem uma normatizada nessa situação. Como é que seria? Em casos assim, vai voltar só para alegações finais, ou então para aqueles casos que os condenados, que os julgados recorreram em primeira instância. Então, assim, ele vai tentar limitar um pouco essa situação para não haver um efeito cascata muito grande e não ter uma sequência de anulações de decisões. É um cenário complexo, assim, é difícil de entender assim, num primeiro momento de por que algo tão óbvio, né, que na nossa cabeça Sim. alguém conseguir se defender daquilo que está sendo acusado, não foi feito antes. Pode falar. Agora essa dificuldade que a gente tem de explicar e às vezes de entender também, Dante, eu acho que revela um pouco o que é o cenário da justiça Sim. brasileira ou de como o nosso ordenamento jurídico precisa, o nosso arcabouço jurídico precisa realmente avançar, sobretudo nesses casos. Por que é tão complicado? Primeiro,
a quantidade de pessoas poderosas que estão envolvidas. Sim. Isso dificilmente vai, por exemplo, atingir a vida de criminosos, de muitos crimes comuns que a gente vê sendo praticados. Vai atingir a vida de bandido que consegue recorrer a todas as instâncias. Nós estamos falando da Suprema Corte do nosso país. Não é qualquer um que tem condição de pagar um advogado para chegar na Suprema Corte. Definitivamente não. Não é. Não é. Então a gente precisa ficar atento nisso. E essa bagunça toda acontece justamente por conta dos interesses que estão envolvidos. Nós temos aí, por exemplo, um elemento novo que é o da colaboração premiada dessas pessoas que foi a forma com que os investigadores, a investigação da Lava Jato conseguiu descobrir o que foi descoberto no país. E o que foi descoberto no país? Porque as pessoas, muita gente que se envolve politicamente, e aqui eu não estou falando politicamente, aqui eu não estou nem aí se você é Bolsonaro, se você é Lula, isso é problema teu, a tua ideologia, enfim, assim como eu tenho o meu posicionamento, o Dante tem o dele, você como cidadão tem a sua autonomia. O que nos interessa é pensar sobre esse contexto. Esta operação revelou um rombo absurdo. Mas de corrupção da história do país, né? Exatamente. E olha o que nós temos de fato aqui. O Dante vai trazer essa informação com mais precisão para a gente. De 3,1 bilhão de reais, não é isso, Dante? Isso, do total desviado. Eu queria só aproveitar um pouquinho, mano, só para a gente voltar e fechar esse raciocínio, que tem uma situação que fica clara quando a gente vê o STF tendo que tomar essas decisões. Nosso Congresso não está fazendo o que ele tem que fazer, que é legislar, né? A gente vê várias vezes a discussão da segunda instância indo para o STF, a gente está vendo agora essa questão de como o processo de delação premiada acontece na hora de ser julgado, também por falta de um posicionamento do Congresso, de uma legislação do Congresso. Eles precisam atuar no que é importante. Só que o que acontece? Se eles mexerem nisso daí, eles sabem que lá na frente vai acabar mexendo com o interesse deles, né? A gente Pode sempre ser vítima. Para você de casa, isso que o Dante fala sobre a segunda instância é o seguinte, o preso, vamos lá, digamos que, vamos trazer para a nossa realidade, né, Dante? Porque eu tenho certeza que eu não teria condição de chegar no Supremo com um processo, não sei você. Eu também não. Não você, com seu, enfim, mas enfim, uma pessoa que é suspeito de um crime, foi condenado por esse crime aqui na Justiça, recorreu na segunda instância, foi lá para o Superior Tribunal, não deu jeito, chegou até o Supremo. Acontece que o que está sendo tomado por base hoje, por exemplo, até para a lei de responsabilidade fiscal, né? Quando a pessoa é condenada por um órgão colegiado, isso já numa instância superior, não na primeira, ele já perde os direitos políticos. A Constituição diz que a pessoa só pode ser presa depois do trânsito, só pode ser presa não. A prisão deve ocorrer depois do trânsito em julgado, ou seja, depois que o Supremo decidir. Meu amigo, pode tempo. O céu é o limite para os agravos, né? Para os embargos. Embargo de declaração, agravo regimental, é um monte de coisa ali que acontece. Né, que o céu é o limite. E aí tem gente com processos, depois de condenado, passou mais de 10 anos, até mais do que isso. Tem processo que só nas mãos de alguns ministros, quando toma vista, fica anos para o ministro dar um posicionamento e aí volta para o plenário para julgamento. É uma coisa em atraso. Deixa eu voltar lá para a Lava Jato, Dani. Vamos. Por favor. E aí, como estava falando sobre o que isso interessa a gente, né? O Lula está preso, a acusação dele pode retroagir. Por que isso interessa para a gente? O presidente da Petrobras foi isento lá. Anular a sentença. O processo contra ele caiu e agora os outros estão na mesma situação porque não é vinculante, mas é um precedente, como o Dante falou. Sim. O que vale para um, vale para os outros. Se a Suprema Corte do Brasil libera um preso por determinado aspecto, ela tem que liberar os outros. É lógico, é natural. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma investigação que fez um levantamento de 3,1 bilhões de reais em desvios. 3 bilhões de reais. E olha só, para te ver como esse negócio é tão certo, que mais de 60% desse valor já voltou para os cofres públicos, né, Dante? Exato, mano. Esse levantamento foi feito aí pelo Jornal o Globo nesse fim de semana, né, vendo todo esse montante aí, né, quanto já tinha voltado aí para a Justiça Federal do Paraná e do Rio Grande do Sul, que é onde funcionam, né, as instâncias ali desse processo da Quarta Vara Federal. Desse valor, desse 1,8 bilhão que já voltou, aí quase 60% desse valor todo, a gente tem um recordista aí que é Dário Messer, que é um doleiro, conhecido como doleiro dos doleiros, movimenta muito dinheiro para muita gente, né, para muita gente poderosa. Só no caso dele, segundo o levantamento do Globo, já foi... especificamente ele devolveu 1 bilhão de reais. Você consegue imaginar isso, mano? É muito dinheiro. Eu não faço ideia. A família dele, inclusive, acabou de pagar uma prestação
uma última prestação módica aí de 7 milhões de dólares. A gente vai fazer uma conta e só essa prestação vai dar uns 35 milhões, 36 milhões, dependendo de como tiver aberto aí a cotação do dólar hoje. Assim, são valores assim absurdos, né? São valores que assustam qualquer pessoa normal. Então, assim, por isso que quando a gente fala em quanto custa você ir ao Supremo Tribunal para recorrer de alguma coisa, de ficar enrolando o tempo que for, é porque os volumes que esse pessoal mexe, o valor que esse pessoal mexe de dinheiro é absurdo, assim. E uma sustentação oral, por exemplo, de um grande advogado no STF é coisa de 300 mil, 400 mil reais, só para ele ir lá botar a cara dele para falar. Então você imagina o quanto essa galera tem de dinheiro, quanto essa turma tem de dinheiro, muito dele desviado, como a gente tem esses casos aí, são valores, desses valores específicos que a gente fala, tudo desviado da Petrobras, era dinheiro nosso, é dinheiro do brasileiro, dinheiro que deveria estar sendo aplicado possivelmente na modernização, inclusive, da Petrobras, que está aí, a gente tem produz petróleo e paga uma gasolina caríssima, né, que é uma das maiores incongruências desse Brasil. A gente vive essa realidade no nosso dia a dia e isso afeta tudo que a gente consome, porque tudo a gente precisa de combustível, né? Então, assim, são valores absurdos, é um montante muito, muito, muito grande de dinheiro que está sendo desviado. A gente tem, nesse levantamento aí que o Globo traz, ele cita, por exemplo, Pedro Barusco, também nome forte da Petrobras, um dos recordistas desses valores que devolveram. Ele falava que ele recebeu só em propina 100 milhões de dólares. Né? Então você imagina o quanto tinha de dinheiro circulando. Talvez esses valores aí que a Lava Jato levantou de voltar para os cofres públicos, eles não sejam nem 20%, 30% de tudo que foi tirado. Né? É um montante assim que faria grande diferença na vida da população, não dá para você dizer que não, mas infelizmente foi levado de uma maneira muito irresponsável e é por isso que a gente sempre fala, por mais que a gente teça críticas aqui à Lava Jato em muitos momentos, em alguns processos, em alguns procedimentos, você não pode tirar a importância dessa operação, de tudo que ela fez, né, de quanto ela tem devolvido aos cofres públicos e de quem ela revelou ser peça fundamental em processos de corrupção que afetam todo brasileiro. E talvez até tenha instaurado agora uma outra forma dos poderes se relacionar, Sim. porque o que nós temos aí por trás de toda essa movimentação de dinheiro, o apoio político, a manutenção do poder, a manutenção de se estar no poder. É tanto que estão envolvidos aí políticos, partidos políticos, juntamente com empreiteiras. Então, quem estava no poder se mantinha por meio desses esquemas criminosos e talvez a Lava Jato tenha trazido um pouco mais de cuidado para quem opera dessa forma. Muita gente continuou cometendo os crimes, né? Apesar de ter sido denunciado. Tem gente que a cara de pau não parou muda, não. mesmo. A gente vê muito isso acontecer, inclusive aqui na nossa realidade, aqui no interior do estado, por exemplo, a gente vê várias operações de corrupção. O pessoal parece que ainda não tem muito medo, não. Assim, exatamente, que não, é muito dinheiro, né? Tá ganhando muito dinheiro, o dinheiro consegue pagar as coisas aí. E aí tem uma coisa, só um outro parêntese aqui, Dante. Talvez por isso que os deputados, os nobres nossos congressistas, não se interessem tanto nesses casos, não queiram legislar tanto, porque são pessoas poderosas, pessoas poderosas que estão envolvidas com os partidos, que estão envolvidas com os políticos, que estão envolvidas com o poder. Como é que se mexe com essas pessoas? E o interesse recíproco entre eles? Talvez por isso os congressistas não tenham interesse realmente de legislar e acaba colocando o Supremo na condição de legislador. E aí tem que decidir segunda instância, tem que decidir situações que não há lei, excepcionalidades que não há lei, porque ninguém pensou, porque quem deveria criar a lei e ganha muito bem para isso, acaba não fazendo. Eu vou até aproveitar esse teu comentário, mano, para fazer uma brincadeira com o termo jurídico. Essa letargia deles para legislar é quase um habeas corpus preventivo, né? Que eles sabem que quando eles estiverem lá na frente numa situação parecida, eles vão ter todo o tempo e toda a calma e todo o dinheiro para custear essa enrolação processual aí que a gente vê no Brasil. Exatamente. Eu acredito que, na minha opinião, um dos grandes fundadores do capitalismo, ou pelo menos de visão do que seria o capitalismo, foi Cristo, viu, Dante? Na minha opinião, ele até, em uma das parábolas, disse: grandeai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando elas vos faltarem, eles vos recebam nos portais eternos. Desde que eu li isso, eu não esqueci mais, viu? Isso se aplica muito bem à corrupção, justamente na parábola do mordomo infiel. Mas, enfim, com essa minha citação bíblica aqui, eu preciso terminar a nossa conversa, meu irmão. Muito bom dia para você, obrigado pelas informações a mais que você sempre traz pra gente. Tá legal, Emanuel. Bom dia, até amanhã.